Olá, sétimo ano, bom dia a todas e todos, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja legal, todo mundo tranquilo, se cuidando. Hoje, dando continuidade aí ao nosso capítulo 6, tá? Vou acabar ele, né, na verdade, a parte finalzinha dele, né, arrematar a nossa discussão sobre a indústria no Brasil. Tá? Estamos falando sobre o espaço industrial brasileiro, falando de diversos fatores aí, diversos aspectos sobre a indústria. E hoje a gente termina esse capítulo para trabalharmos logo já o outro volume. Agora são volumes menores, finalmente, né? Porque esse volume 1 e o volume 2 de vocês é bem grandinho, né? Mas essa parte final aqui é bem tranquila, prometo a vocês. Essa aula vai ser bem rapidinho, tá bom, pessoal? Então, olha só, nós vamos falar hoje um pouquinho da distribuição espacial da indústria no Brasil. Por que ela está distribuída dessa forma, né? A sua concentração em alguns aspectos, o que levou, ou quais aspectos são atrativos para uma indústria instalar em uma determinada região. E depois, sobretudo, o que acontece no Brasil, o processo de desconcentração industrial. O porquê que as indústrias têm saído de certos lugares e procurado novas áreas, novos territórios, novos municípios, novas cidades para poder se instalar. Tá bom? Então é nesse contexto. Então eu vou deixar de fundo aqui um fluxograma que eu fiz para vocês. Mas deixa ele aí que daqui a pouco eu explico tudo. A nossa aula está toda resumida aí. Finge que aí é o nosso quadro. Aquele quadro doido que a gente faz em sala de aula que está dando até saudade dele, né? Então, pessoal, olha só. Vamos aqui começando por esse lado aqui, ó. A atividade industrial, ela altera o fluxo. Isso é, ela altera o fluxo e a circulação de pessoas, ela altera o fluxo de informações, de mercadorias. Então, quando a atividade industrial, ela altera esses fluxos, seja de pessoas, de informação ou de mercadorias, elas acabam atraindo para o local onde elas estão. Elas fazem uma atração de pessoas, uma atração demográfica e também fazem uma atração econômica. Então, a atividade industrial, ela vai alterar fluxos de pessoas, informações e de mercadorias. Então, ela é a grande responsável por atrair pessoas e atrair renda, atrair dinheiro, atrair a economia para determinados lugares, para determinados territórios. É claro, né? Mas a indústria, ela não se instala em qualquer lugar. Ela não vai para qualquer região. O cara, quando ele vai abrir uma indústria, né, um empresário, ele fala, vou montar uma indústria automobilística. Ele não abre o mapa, fecha o olho e vou instalar essa indústria aqui. Né? Para que a atividade industrial possa se instalar em alguma região, que ela possa exercer a sua atividade em alguma região, é necessário, é claro, a existência de diversos fatores que são considerados fundamentais para a indústria funcionar. Tá? Então, além da atividade industrial, recapitulando, alterar o fluxo os fluxos aí de pessoas, né, na circulação de pessoas, na circulação de informações, na circulação de mercadoria, sendo a grande responsável por atrair pessoas para um lugar e atrair a economia para uma determinada região, né, um determinado território. A atividade industrial, para se instalar, para elas, né, ir para algum país, para algum município, para algum estado, é necessário que esse local, né, ou é necessário analisar diversos fatores que são considerados fundamentais para o seu funcionamento. Então, alguns aspectos, alguns, né, desses aspectos são chamados de
atrativos, tá? Então existem pontos que são atrativos à indústria. O cara olha e fala, isso me atrai, quero instalar minha indústria aí. Então é nesse aspecto. Alguns aspectos que são atrativos para a indústria estão relacionados nesse aspecto. Então olha como que ficou bem resumido aqui a nossa aula. Atividade industrial que vai alterar os fluxos de pessoas, né? Ou seja, a atividade industrial altera o fluxo de pessoas, mas para que essa atividade industrial altere o fluxo, ela precisa de uma série de atrativos. Tá bom? Dentre alguns, são N outros atrativos, é claro, e vai depender muito de qual atividade industrial vai ser exercida. Vou exercer, qual a sua atividade industrial é qual? Fabricar gelo. Né? Onde você vai instalar a sua empresa? Vou instalar uma empresa na Antártida, não faz sentido, né? Então vai depender muito, claro, de onde ou o que você vai exercer como atividade na sua indústria. Mas esses são os fatores aí, os aspectos principais que se levam em consideração para a atração de uma indústria. Então, olha só, uma indústria ela leva em consideração a infraestrutura de transportes. O que eu quero dizer isso? Ela vai verificar se os modais de transporte, os modos, essas várias formas, vários tipos de transporte são conectados, se eles são modernos, se eles vão facilitar a circulação do meu produto. Então as indústrias olham isso. Adianta eu instalar uma indústria no meio da floresta amazônica, sendo que não tem como eu chegar lá de carro, não tem como chegar às vezes, né? Estou falando em algum determinado lugar, não tem como eu chegar de carro, não tem como eu chegar de caminhão, não tem como eu chegar de barco, não tem como eu chegar de avião, não tem como, faz sentido? Não, então eu tenho que verificar a infraestrutura de transporte daquele local. Uma infraestrutura de transporte conectada, moderna, integrada em diferentes modais de transportes que vão considerar as especificidades, né, da minha produção, isso é um fator atrativo, tá bom? Eu vou verificar também os meios de comunicação daquele local. Vamos verificar como hoje, por exemplo, o mundo globalizado, onde a informação, né, o contato com as pessoas é disseminado através da internet. Eu tenho que verificar se a internet vai ser de qualidade naquele local que eu estou indo, se ela é acessível para todos, né? Então não adianta eu ter uma empresa no qual eu vou trabalhar, por exemplo, eu vou desenvolver softwares para computador. E aí eu vou desenvolver software para computador, mas no local onde eu vou instalar a minha empresa são pouquíssimos os locais onde tem internet, e aqui tem é de péssima qualidade. Então isso não é atrativo para a minha indústria. Eu não vou escolher esse local. Ok? Um outro fator que pode ser levado em consideração para a atração de indústria é o saneamento básico. Claro, uma indústria vai se instalar onde eu tenho todo o saneamento adequado, com tratamento de lixo, tratamento de esgoto, água potável. Isso é levado. Eu vou instalar uma indústria onde não tem rede de esgoto? Meus funcionários, né, as pessoas vão no banheiro aonde? No meio do mato? Elas vão beber água da onde? Elas vão, né? Não tem como. Então, se tem um saneamento básico adequado, as indústrias verificam isso, porque isso está relacionado à infraestrutura urbana, né? À qualidade do serviço. Outro aspecto que as indústrias vão verificar são as fontes energéticas, claro. Qual que são as energias disponibilizadas? Eu tenho determinados países, determinados locais do mundo, onde a produção de energia não é capaz de suprir a demanda de consumo da sociedade. Então, volta e meia tem apagão nesses países, a energia tem que ser cortada em determinadas horas do dia. Então, como que eu vou instalar uma indústria lá? Se eu preciso de energia para poder funcionar,
Se a energia vai ser cortada, eu vou estar perdendo dinheiro. Isso não é atrativo. Então verifica-se essas fontes. Outro ponto principal são os recursos naturais. E quando eu falo recursos naturais, eu estou me referindo sobretudo aqui à matéria-prima ou os recursos minerais, né, que são fundamentais, é a matéria, é a base de se criar qualquer produto. Então, se eu vou instalar uma indústria, uma empresa, né, eu preciso de matéria-prima. Eu vou verificar o quê? Quais são os recursos? Será que nesse local eu tenho os recursos? Lembre-se, muitas vezes a proximidade com determinados recursos, a proximidade com alguma matéria-prima, né, do qual o produto que eu vou produzir vai o quê? Diminuir os meus custos de transporte. E isso é um fator atrativo para as empresas, para as indústrias. Tá? Quanto mais abundante aquele recurso natural ali, melhor será para mim instalar minha indústria ali. Bom, claro que eu vou olhar isso aqui também. Adianta eu instalar uma indústria onde não existe mão de obra? Quem vai trabalhar? Por mais automatizada que seja a minha indústria, por mais sofisticada, tecnológica, ela vai precisar de pessoas para operar determinados equipamentos, determinados processos. E se não tiver mão de obra, não há como a indústria funcionar. Então, isto é verificado também no processo de atração das indústrias. E, por fim, né, eu queria citar aqui para vocês o mercado consumidor elevado. Ok, eu vou produzir este creme aqui nesse determinado território, mas culturalmente as pessoas nesse local que eu estou produzindo esse creme não usam creme, porque, sei lá, a cultura deles diz que usar creme faz mal para a saúde. Eu vou para que eu vou fabricar isso lá? Né? Se eu não vou ter mercado consumidor ali. Não, eu quero instalar minha indústria perto do mercado consumidor. Eu quero instalar onde que as pessoas vão consumir o meu produto. Tá? Então isso é um fator atrativo das indústrias também. Tá bom? No Brasil, pessoal, nós temos, claro, vários desses fatores atrativos e são encontrados inúmeras, diversas indústrias no Brasil. Tá? Nós temos indústrias alimentícias, ou seja, produzimos alimentos no Brasil, tá? Principalmente as chamadas agroindústrias. Tá? No Brasil é muito forte a indústria automobilística, né? Com o predomínio aí de montadoras multinacionais. Tá? Nós temos aqui a Volkswagen. Nós temos aqui a Fiat. A Fiat está pertinho aqui da gente, em Betim, por exemplo. Tá? Então nós temos a presença de muitas indústrias relacionadas ao automobilísticas, alimentícias. Nós temos muitas indústrias aqui relacionadas às petroquímicas, que são aquelas indústrias ligadas ao beneficiamento do petróleo, dos seus subprodutos, né? Borracha, plástico, combustível de veículo. Temos muitas indústrias aqui no Brasil disso. E também é muito forte no Brasil, já que somos grandes produtores disso, de metalúrgicas e siderúrgicas, né? Nós temos muitos minerais aí, por exemplo, o minério de ferro, que é a base para essas indústrias, tá? Chamadas indústrias de base. Nós já estudamos isso também, tá bom? Então, eu já falei com vocês quanto à distribuição da indústria no território brasileiro. Ela está sobretudo concentrada na porção sudeste, principalmente Rio de Janeiro e São Paulo. E aí é nesse aspecto que eu quero falar um pouquinho com vocês, que aí eu passo essa iguaria para cá, essa coisa bonita que sou eu para cá, para a gente analisar esse gráfico aqui agora. Percebam, concentração industrial caindo, desconcentração industrial subindo. Isso que está ocorrendo no Brasil. Por mais ainda que o Brasil tenha uma alta concentração industrial, o processo de desconcentração, eu vou explicar cada um, tem crescido a cada tempo, a cada ano. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Vamos falar primeiro isso aqui. A concentração industrial aí, né, a concentração da indústria na região sudeste, como nós já falamos muitas vezes aí,
ela está relacionada a muitos investimentos que foram feitos aí, né, investimentos do governo que foram feitos aí na região sudeste. Por N fatores, que eu posso citar, por exemplo, aqui tinha um acúmulo de capital proveniente da atividade do café. Lembra da atividade do café, né? Os cafeicultores que plantavam aqui, então o dinheiro, o capital estava acumulado nessa região. Aqui nós temos muitos recursos naturais na região sudeste. Nós aproveitamos muito a infraestrutura do café. Aqui nós já tínhamos ferrovias, nós já tínhamos rodovias, né? Então aproveitamos a infraestrutura de transporte. Aqui nós temos um elevado mercado consumidor, muita mão de obra. Isso fez com que houvesse uma concentração industrial na região sudeste. Tá bom? E essa concentração da indústria no sudeste acabou privilegiando o sudeste brasileiro em relação às outras regiões do Brasil. E isso trouxe no nosso país uma enorme desigualdade social, econômica entre as regiões do Brasil. Então é por isso que o sudeste hoje ele concentra muita riqueza, e eu tenho outras regiões do Brasil que a disparidade econômica, a diferença econômica, a diferença social é muito grande, porque concentrou-se tudo em um local só. Tá bom? Só que isso vem mudando. Um detalhe, antes de eu falar, é claro, né, que veio muita gente para o Sudeste, veio muita indústria para o Sudeste cresceu muito, nós já falamos isso em urbanização, as cidades cresceram muito, só que essa indústria conseguiu dar emprego para todo mundo? Todas as pessoas conseguiram ter casa, todos os serviços sociais de qualidade dentro das cidades? E então, eu posso dizer que resultou também essa concentração industrial no Sudeste a diversos problemas sociais, aumento de desigualdades nas áreas urbanas. Tá? Então, olha, isso foi meio ruim. Tá? Se por um lado fez crescer a economia da região Sudeste, a gente olha isso com bons olhos, né? Porque a gente mora aqui na região Sudeste. Né? Mas, por outro lado, fez também crescer enormes desigualdades. Além das desigualdades nas regiões, nas demais regiões aqui do Brasil, desigualdades sociais dentro da própria região Sudeste, tá bom? Só que, atualmente no Brasil, nós estamos vivendo um processo de desconcentração industrial, tá? Ou seja, uma migração das empresas que antes tradicionalmente, né, elas se localizavam em regiões muito industrializadas. Essas empresas estão indo em direção àquelas cidades médias que eu já expliquei para vocês, né? Elas estão indo para cidades um pouco menores. Por quê? Essas cidades hoje menores, cidades médias, elas têm apresentado uma infraestrutura mais adequada, elas têm apresentado uma mão de obra mais barata, tá? Então essas empresas têm mudado para lá. Olha só, por exemplo, vamos pegar São Paulo. São Paulo tem diversos sindicatos de trabalhadores, né, que atuam aí em defesa do trabalhador, que atuam aí para, né, para verificar as condições de trabalho, para verificar quantas horas o trabalhador, né, na indústria tem que trabalhar. Ele vai fazer toda a articulação ali para o trabalhador. E os sindicatos, né, o movimento sindical, a organização sindical, eles acabam, né, elevando os custos trabalhistas para uma empresa, já que a empresa tem que cumprir, né, tudo aquilo que o sindicato determina para a categoria. Tem que ter o descanso remunerado, tal e tal dia, quase que eu quebrei um copo, né, o funcionário ele tem direito a isso, aquilo. Então, em São Paulo, por exemplo, nas grandes capitais, o trabalhador ele vai ter um custo muito alto para a empresa, tá? Sem contar que nas grandes cidades, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, há uma especulação imobiliária muito grande, ou seja, os terrenos, o aluguel vai ficando cada vez mais
caro. E aí o que as empresas optam? Bom, já está difícil, o trabalhador está saindo cada vez mais caro para a empresa. Nós estamos tendo que gastar cada vez mais dinheiro com aluguel ou comprando terreno. Vamos fazer uma coisa? Vamos procurar outros locais para ir no Brasil. E aí eles verificam cidades que apresentam uma certa infraestrutura adequada, que apresentam esses atrativos que eu falei com vocês e acabam migrando essas empresas para lá. Ou seja, desconcentrando a indústria que estava em um local só para outros lugares. Tá bom? Legal, pessoal? É claro que a desconcentração industrial é um fator ótimo para o Brasil, porque o Brasil, dessa forma, ele pode crescer de forma homogênea, todo o Brasil crescendo, né? A desconcentração industrial não quer dizer que a metrópole, as grandes cidades estão deixando de ganhar dinheiro não, tá, pessoal? Mas está fazendo com que outras regiões do Brasil cresçam também, tá? Isso é ótimo, mas é importante nós dizer que, embora aí a descentralização da indústria, a desconcentração da indústria seja um fator muito importante para equilibrar o desenvolvimento econômico, social, tecnológico do nosso país, ainda não foi capaz, é claro, de eliminar todas as desigualdades regionais que nós temos aí no Brasil. A região sudeste continua sendo, ainda concentra, né, diversas infraestruturas, os meios técnicos aí, é a região mais industrializada ainda do Brasil. Legal? Então, pessoal, essa foi nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Não deixem de me procurar, não deixem de fazer as atividades, tá? Qualquer coisa eu faço a correção delas quando for preciso. Durante a live a gente faz alguns comentários sobre elas, tá bom? Tchauzinho e até a próxima aula. Muito obrigado.